amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta para mais um vídeo. Eu conto desde já com o seu like, com o seu compartilhamento, com o seu comentário. O que você puder fazer para contribuir aqui com o nosso canal é sempre bem-vindo. E claro, lógico, não posso esquecer, a sua inscrição é muito importante para nós. E eu quero que você continue ligado aqui com a gente, né? Sabendo dos nossos vídeos. A gente teve aí uma semaninha aí de gap, né? Sem vídeos e comentários aqui no canal. Porém, eu estou de volta para lançar aqui uma grande dúvida que paira na minha cabeça antes de fazer esse vídeo sobre um tema que eu queria tocar, que é um tema muito delicado. Thiago Nunes já pode ter seu trabalho avaliado no Corinthians? Desde que a pré-Libertadores assumiu agora essas duas fases, um pré-pré, dá para dizer assim, começa com um pré-Libertadores, depois vem um pré-Libertadores e aí você vem com a fase de grupo. Desde que começou esse novo planejamento, a Libertadores ela passou a ter seu início ainda mais cedo, né? Teve um início ali que antigamente o início da competição, né, da temporada de Libertadores era dado em fevereiro. Com esse novo momento da Libertadores com mais clubes e essas duas fases anteriores, a Libertadores passou a começar em janeiro. Em janeiro, né, até um tempo atrás, nem o estadual começava em janeiro. A Libertadores agora começando muito cedo, coloca os treinadores em xeque já no início de ano. E no caso do Thiago Nunes chega a ser até um pouco mais grave, porque o Thiago Nunes acabou de chegar, está se estabelecendo, pegou o Corinthians na pré-temporada, com a questão lá da Florida Cup, depois o estadual com uma rotina de jogar com o time titular e tudo mais. E aí chegou para a pré-Libertadores. Quando se imaginava que todo esse lastro inicial de temporada transformaria o Corinthians num time mais competitivo, o Corinthians, digamos que ficou devendo um pouco no sentido talvez da vontade não faltou, mas talvez da organização, né, de ter ali um sistema tático mais claro. O Corinthians, nas duas partidas que fez contra o Guarani do Paraguai, ele teve dificuldades, seja na questão da criação ou na questão da finalização. Teve algumas chances sim, mas finalizações erradas. Defensivamente foi bicho o desempenho, né? Tanto é que levou 2 gols, esses 2 gols acabaram transformando o time do Guarani no time classificado. São questões básicas que a gente pode fazer com muita cautela. Desde já é bom dizer isso, porque não tem nem um mês de trabalho, né? Então eu vou tentar avaliar aqui as minhas questões com um pouquinho mais de clareza em relação a essa eliminação do Corinthians, a segunda do Corinthians em pré-Libertadores e a segunda eliminação do geral em mata-mata para o Guarani do Paraguai, né? O aurinegro paraguaio, que mais uma vez fez do Corinthians a sua vítima, o bugre paraguaio, novamente aparecendo aí aqui no Brasil, eliminando, né, o Corinthians da Libertadores da América. Bom, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar com vocês é a mudança de sistema, né? O sistema do Carille era depois o Coelho, no finalzinho, na reta final do Brasileiro, tentou pegar aquilo para transformar o Corinthians num time classificado para a Libertadores. Deu certo, bem ou mal, né? O Corinthians ficou no 8º lugar, né? Mas foram tantas vagas, né, que além das 6, com o Flamengo campeão da Libertadores e o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil, e esses dois à frente do Corinthians na classificação, desceram mais 2 vagas e ficaram aí com o Internacional e o Corinthians. A classificação, se você for avaliar, ela já tem esse clima de não foi merecido, né? Claro, dentro do contexto de 6 vagas acaba sendo, mas é a vaga que resta. O Corinthians com o elenco caro, um elenco que não é barato, repito, no ano passado também não era, esse ano então piorou, entra no Campeonato Brasileiro sempre para ficar entre os 5 primeiros, né? De acordo com a sua situação financeira. Tudo bem, maquiada, tem inúmeros problemas, mas continua ali competindo e gastando bem no mercado. O Corinthians ficar em 8º não é algo que a gente pode chamar de sucesso, porém garantiu a classificação. A partir daí você já tem os extremos, né? A classificação, sendo ela bem-vinda ou não, dá ao Corinthians a vantagem de jogar a Libertadores. Fato, né, definitivo. Aí, a saber
o que fazer na Libertadores, já são outros porém. O Corinthians, se entrasse na fase de grupo, seria candidato a título? Eu não sei, sinceramente. Acho que tem times aí mais prontos e melhores do que ele, inclusive o ex-clube do Thiago Nunes, o Atlético Paranaense, mais arrumado, se manter a sua consistência agora com o Dorival Júnior, teria até mais chances, né, do que o Corinthians, apesar de a gente não querer comparar camisas, mas enfim, comparando trabalhos mesmo. Acho que a gente pode avaliar que é um pouquinho mais tranquilo você trabalhar no Atlético Paranaense do que você trabalhar no Corinthians, e isso às vezes pesa bastante. Feita essa minha observação, a gente tem que analisar que o Corinthians do Carille era um e o Corinthians do Thiago Nunes é outro, completamente diferente. São duas maneiras de pensar futebol. O próprio Thiago Nunes faz questão de frisar isso. A gente percebe nas coletivas, né, nas entrevistas coletivas dele, que ele tem ficado satisfeito com a entrega do elenco em desenvolver um trabalho um pouco diferente, saindo do futebol um pouco mais burocrático, né, na busca do resultado, por um futebol um pouco mais convincente, como o toque de bola. A história do Corinthians teve times antes do período Tite que faziam bem essa coisa, né, de sair jogando bem, de ter um bom domínio do jogo, né? Acho que o corintiano tem sentido falta isso, e a escolha pelo Thiago Nunes é muito clara, né? É a tentativa de resgatar o Corinthians de antigamente. E com isso entrou o Corinthians, né, para esse jogo, tentando tirar ali a vantagem de 1-0 do time paraguaio conquistado lá no jogo anterior, na semana passada, porém com muita vontade. E esse excesso de vontade acabou gerando alguns cartões. Esses cartões acabaram sendo decisivos, né? Pelo menos os que foram dirigidos ao Pedrinho. O Pedrinho é um outro aspecto curioso aí nessa jornada corintiana, nessa curta jornada corintiana da Libertadores. O Thiago Nunes havia declarado, após o primeiro jogo, né, o jogo de ida, que ele não pretendia contar com o Pedrinho, porque o Pedrinho não havia trabalhado com o Corinthians nesse período, não fez pré-temporada, não fez parte dos trabalhos do grupo, né, do time dele do Corinthians, porque ele estava lá no pré-olímpico, né, no Sub-23, que inclusive conseguiu a vaga para as Olimpíadas do Japão. É interessante, porque mesmo com todo o discurso anti-Pedrinho, o Thiago Nunes optou pelo jogador, né, optou pelo menos nessa partida, camisa 10 do Corinthians, jogando pelo lado direito, que é o jogo, onde sai o jogo dele, né, tradicionalmente. Sai na seleção lá do Jardine, do Sub-23, sai também no Corinthians desde a época, pode até ser antes do Carille, acho que já lá com, sei lá, Jair Ventura, enfim, outros treinadores que vieram antes já usavam o Pedrinho pelo lado direito e foram ali tentando maneiras de colocar ele pelo meio, enfim, ele se dissipa mesmo, o jogo dele consegue rolar com mais tranquilidade pelo lado direito. Só que o excesso de vontade dos jogadores do Corinthians nessa recuperação de bola, de tentar conquistar o espaço do meio de campo, fez com que os cartões amarelos saíssem com um excesso até, né? 1 minuto e meio, o Néstor Pitana já havia amarelado o Pedrinho por um lance lá pelo lado direito, que é discutível até se valia realmente, efetivamente, um cartão amarelo naquele lance, e depois, da maneira correta, por um lance que levava perigo à integridade física do jogador do adversário, o Pedrinho, na tentativa de dar uma bicicleta na bola, acabou atingindo o rosto do adversário e foi expulso. Fora isso, no primeiro tempo ainda teve cartão amarelo para o Camacho, teve cartão amarelo para o Cantídio, lances um pouquinho mais violentos, né, digamos assim, merecidos. E esse excesso de vontade começou a transformar o jogo do Corinthians, ao mesmo tempo que bom, porque o Corinthians conseguiu abrir o placar dessa maneira com o Luan, né, que carregou a bola da direita para a esquerda e chutou com a canhota. O goleiro acabou aceitando, teve um pouco de falha aí nesse lance, na minha opinião. Porém, por outro lado, deixou o time um pouco mais nervoso, e na hora de você fazer coisas simples, nunca é bom você estar nervoso, né? Principalmente no futebol, quando você tem ali 50 mil, 60 mil pessoas gritando na sua cabeça. É sempre um aspecto complicador. Isso transformou até o jogo do Guarani do Paraguai um pouquinho mais tranquilo, mesmo levando o segundo gol. Você vai ver aí no nosso campinho tático a organização do Corinthians quando ficou com 10, né? O Wagner Love meio que passou a transitar pelo lado do centroavante, né? Como um autêntico ponta de lança, né? Aparecendo ali próximo do Bocelli, e exatamente dessa maneira que sai o gol. Vou criticar o Thiago Nunes aqui por algumas opções. Ele entrou com o Sid Clay. Sid Clay claramente fora de forma.
não está tendo condição de ser titular do Corinthians nesse início de temporada, né? Ele que meio que está substituindo ali o Danilo Avelar pelo setor esquerdo, muito criticado na temporada passada. Ele tem a opção do Piton, que teve ali um bom início de ano, né? Junto com o Thiago Nunes. A persistência por Sid Clay em fases decisivas da Libertadores não se mostrou uma boa ideia para o treinador corintiano. O fato de haver um certo desequilíbrio no meio de campo, tornar o time mais ofensivo, pelo menos nesse início de temporada, fez com que os espaços para o Guarani do Paraguai trafegar crescessem. No segundo tempo, o lance do empate do time paraguaio sai exatamente numa falta na entrada da área, que acabou sendo cometida ali pelo Gil, porque o jogador do Guarani teve espaço para limpar, né, ia chutar, o Gil acabou fazendo a falta que saiu, né, na falta, o gol do Guarani. Mais uma vez uma falha do Cássio. Eu sei que o Cássio tem toda uma importância para o Corinthians, mas ele vem mal já de 1 a 2 anos aí, né? Eu sou contra quem diz que ele é o maior ídolo da história do Corinthians, não é? O Corinthians tem na sua história Sócrates, tem na sua história grandes jogadores como Rivelino, enfim. O Cássio pode ter sido decisivo em títulos importantes, mas isso para mim, no meu modo de ver, não transforma no maior clube do Corinthians, no maior ídolo do clube, né? Do maior ídolo do Corinthians. Mas enfim, é um dos grandes ídolos e vem aí pavimentando uma reta final de carreira um pouco bucólica, né? Com muitas falhas e enfim, poucas defesas decisivas, como foi no seu auge na passagem pelo Alvinegro do Parque São Jorge. A alegria de um comentarista esportivo é acertar suas deduções antes do jogo, né? Quando depois do jogo algumas coisas que ele meio que temia acabam acontecendo, o jornalista esportivo ele cai em alegria, né? Porque mostrou ali mais uma vez o seu potencial, né? E o motivo dele estar lá sentado na cadeirinha de alguma emissora de rádio e de televisão. Foi muito alto aí o barulho pelo Pedrinho. Muitos comentaristas queriam o Pedrinho entrando já de cara nessa partida. Já outros queriam que o Sid Clay saísse para a entrada do Piton. O que é mais certo é que ambas as escolhas, na minha opinião, foram erradas. O Pedrinho precisava de um pouquinho mais de tempo com os jogadores. Eu sei que era jogo importante. E eu sei que, claro, não é bom a gente colocar a culpa em cima do Pedrinho, lógico. Mas, sei lá, eu acho que o time estava caminhando melhor sem ele. Com o volume de jogo, enfim, o Pedrinho podia ser uma boa opção para o segundo tempo, se o Corinthians não estivesse ali com um resultado favorável. Isso não vai, essa minha crítica não vai desfazer, eu acho que faz sentido até o Pedrinho ter entrado. Mas, para mim, não seria a melhor opção. Já no caso do Sid Clay, eu também não entraria com o Sid Clay, eu teria entrado sim com o Piton. O Sid Clay, como já disse aqui anteriormente, claramente fora de ritmo, ainda não entrou ali no seu melhor, no seu auge, que inclusive teve na passagem do Corinthians ali alguns bons momentos ali com o Fábio Carille. Vai levar tempo para esse jogador entrar de fato em forma, então quanto mais tempo ele tiver, melhor. Agora ele vai ter tempo à beça, né? Porque o Corinthians fora da Libertadores vai ter aí muitas datas vazias até entrar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, enfim, preencher um pouquinho mais aí a sua agenda de jogos. E o último adendo meu aqui nesse vídeo é a minha chateação com o Thiago Nunes quando é perguntado em relação às comparações com o time do Atlético Paranaense que ele dirigia e esse atual Corinthians. É inevitável, o trabalho do Thiago Nunes no Atlético Paranaense é exatamente o que transformou ele no treinador de alto potencial, um time compacto e ofensivo, com condições de defender em igualdade com 11 jogadores no seu campo de defesa e atacar com a mesma qualidade também com seus 11 jogadores de ataque, né? Com 11 jogadores concentrados do meio para frente. São aspectos importantes que fazem dele um dos melhores treinadores aí na atualidade aqui no Brasil. E é bom ele respeitar essa história, apesar de ele saber que o contexto é outro. Lá eles não têm o estadual, lá é diferente, o Corinthians é diferente, o estadual, o Campeonato Paulista é muito importante, não dá para colocar esse time sub-23 no campo nas primeiras rodadas. Então é bom, claro, ele saber dividir uma coisa com a outra, mas respeitar e entender que o histórico dele no Atlético Paranaense é o que faz ele ser tão respeitado e acho que dificilmente será demitido, mesmo que perca para o São Paulo, sei lá, com tão pouco tempo de trabalho no Corinthians. Muito bem, aí eu queria saber o que você acha. O futebol ilimitado é esse campo aberto aí, essa comunidade esportiva onde todos podem ter sua opinião, enfim, comentar.
e, é claro, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, tudo é muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Até a próxima. Valeu!